além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? Porque eu acho que o Palmeiras perdeu o jogo hoje aqui de um jeito muito estúpido. E a partir de agora, gente, o Palmeiras não tem mais o Estevão. Então a comissão técnica do Palmeiras vai ter que fazer esse time funcionar. O Palmeiras jogou de igual para igual. Como eu falei, esse Chelsea não é bicho-papão. A felicidade mora aqui. Esquece. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O Palmeiras não conseguiu conquistar o Mundial de Clubes dessa vez, e a derrota para o Chelsea deixou a torcida alviverde com um gostinho amargo. Mas o que não faltaram foram provocações, com o jogador Estevão respondendo de maneira engraçada aos jornalistas. O que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Mas não foram só os jogadores do Palmeiras que deram o que falar. Hugo, goleiro do Corinthians, fez questão de provocar o rival alviverde em suas redes sociais após a derrota. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz. A felicidade mora aqui. Esquece. Após o apito final, os jornalistas não deixaram passar em branco. A derrota do Palmeiras foi analisada em todos os ângulos possíveis, e as críticas não pouparam o time. As análises apontaram falhas em diversos setores, e muita gente questionou o preparo do Verdão para o jogo decisivo. Deixa eu colocar vocês um pouco do ambiente que eu vivi aqui na beira do campo quando aconteceu o apito final. Bem aqui assim, ó, o Vanderlan desabou. Um pouco mais pra frente, o Giai e o Mikael desabaram. Eu senti um pedaço da dor deles. Senti mesmo, cara. Porque eu acho que o Palmeiras perdeu o jogo hoje aqui de um jeito muito estúpido. Ele foi dominado no primeiro tempo. O menino Vanderlan não estava muito à altura, na minha opinião, do desafio. E eu temia pelo que seria no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras, com muita força mental, voltou muito bem pro segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras estava melhor do que o Chelsea no segundo tempo. Tava vindo o Evair. Talvez na soma dos dois tempos o Chelsea tenha sido superior, mas quando o Palmeiras levou o gol, o Palmeiras estava melhor no jogo. O Abel mexeu no time para vencer a partida, ele sentiu o momento. E aí foi muito cruel ser castigado com um gol contra da maneira como foi. Os jogadores do Chelsea vieram aqui, todos eles, cara, comemorando muito. Para quem disse que o europeu não liga para mundial, eu vi aqui, ó, na minha frente, os caras se abraçando, chamando a torcida, o João Pedro brasileiro, Cucurella, Palmer, Reece James, os caras se abraçando, comemorando o fato de se classificarem. O Richard Rios foi o último jogador a deixar o gramado. Solitariamente, todo mundo foi. Ele ficou o melhor jogador do Palmeiras na competição. Veio caminhando lentamente. Eu fiquei olhando assim. Eu falei, cara, queria dar um abraço no Richard Rios e dizer que o Palmeiras hoje foi castigado, na minha opinião. Eu acho que vocês vão secar taticamente. Mas o Palmeiras tinha muita dificuldade hoje para montar a sua defesa contra um time superior. E no primeiro tempo foi mal. Só deu Chelsea. No segundo, o Palmeiras deu a mostra assim, de que dá para ganhar o jogo. Eu acho que essa dor o Palmeiras vai levar por muito tempo, meus caros. E esse é um pouco do ambiente que eu trago pra vocês da minha primeira participação aqui no Troca, Felipe. Galera, Palmeiras mais uma vez esbarra no Chelsea no Mundial. O Chelsea vira aí o carrasco do Palmeiras, né, em mundiais. Palmeiras jogou de igual para igual. Como eu falei, esse Chelsea não é bicho-papão. Dava pro Palmeiras ganhar. Eu acho que mesmo com desvio, eu achei falha do Everton no segundo gol do Chelsea. Eu acho que ele poderia ter tido reflexo para pegar aquela bola. E o Palmeiras, mais uma vez,
perde aí um Mundial pro Chelsea. Mais um brasileiro que poderia ter chegado na semifinal. E quem diria, hein? Vamos ser sinceros aqui. Todos achavam que o Fluminense seria o brasileiro que menos iria longe nesse Super Mundial. E o Fluminense hoje tirou onda. Fluminense se torna o brasileiro que foi mais longe nesse Super Mundial de Clubes. Então tem que reconhecer o que o Fluminense está fazendo, o trabalho do Renato Gaúcho, que tá foda nesse Super Mundial. E agora o Fluminense é o único representante do Brasil nesse Super Mundial de Clubes. E fica aí nessa sina do Palmeiras, atrás desse Mundial que o torcedor tanto sonha. E mais uma vez, o Palmeiras chega perto, foi bem, mas o Chelsea se tornou carrasco aí do time do Palmeiras. O Chelsea foi muito superior no primeiro tempo, especialmente o Chelsea poderia ter feito mais gols. O Palmeiras muito tímido. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva. E eu fiquei na dúvida, né? Se era uma iniciativa só do Palmeiras ou do Botafogo também a sua covardia. O Botafogo foi covarde, né? Naquele jogo do sábado. E hoje a minha conclusão é que teve muito realmente do Botafogo, porque o Palmeiras, de novo, é um time muito tímido ofensivamente. Eu entendo as dificuldades da defesa, por conta de desfalques muito pesados. Você perde aí 3 homens da linha defensiva, jogadores importantes, é realmente muito complicado. Mas a postura do Palmeiras foi uma postura muito cautelosa contra um Chelsea, que eu acho assim, um time enfrentável, digamos assim, para os brasileiros. Esse time do Chelsea tem bons jogadores, mas é um time muito jovem, é um time muito ainda imaturo, é um time que é inconstante, e eu acho que até que sentiu o gol. O Estevão empatou o jogo, o Palmeiras poderia ter pressionado mais ou menos como foi o jogo do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo e pressionou, fez 2, depois fez 3. O Palmeiras não, ele recua novamente, volta a marcar no seu campo, um pouco mais, subindo um pouco mais suas linhas na segunda etapa, mas muito timidamente, com um bom banco que tem, bons jogadores no banco, com motivação, mobilização para esse jogo. Eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Acho que foi muito tímido e no segundo tempo teve o Chelsea muito tempo rondando a área. O gol de uma grande infelicidade. Mas o gol é reflexo também de um contexto em que você fica muito tempo com o adversário rondando a tua área. Mandou aqui fazendo jogadas de linha de fundo o tempo todo, saindo com bola e tudo. Uma hora aconteceu, não foi com ele, mas acontece uma jogada por ali e a bola desvia e acaba traindo o Everton e vai para dentro do gol. Depois do Chelsea ainda teve 2 grandes oportunidades, né? Uma bola que foi na trave depois da defesa do Everton, depois o João Pedro quase marcando. Ou seja, teve até chance de marcar e o Palmeiras não teve nem força para reagir nos acréscimos e tentar um gol salvador. Acho que o Palmeiras fez o Mundial aquém. O jogo do Porto gerou muitos elogios na estreia, mas foi um jogo que depois vimos que o adversário não era, digamos assim, merecedor, né, de tanto respeito. O Porto mal, pior do que imaginávamos. No decorrer da competição foi o que vimos. O Palmeiras não venceu. Eu falei no dia, jogo para ter vencido. Não venceu. Era para ter vencido o Porto. Não venceu. Dificuldade grande para fazer os gols. Aí tem o jogo seguinte, em que ganha do Al-Ahly, que é o único time que o Palmeiras já derrotou em Mundial em tempo normal, né? Sem provocação foi o Al-Ahly. Derrotou 2 vezes. Todos os tempos, todas as histórias do Mundial de clubes que disputou. Aí vence, mas precisa de um gol contra no segundo tempo para abrir o placar. Isso é muita dificuldade. Aí vem um jogo horroroso contra o Inter Miami, péssimo jogo. E eu falei naquela semana, o Palmeiras naquele momento era o pior brasileiro, o brasileiro de pior futebol no Mundial. Aí quando passou do Botafogo, aí veio o Palmeiras, quem é o pior, quem é o pior. Como o torcedor às vezes é bobo, né? É claro que isso pode mudar. Para mim o pior foi o Botafogo, pela patética partida que fez contra o Palmeiras. Desde ter vencido o PSG. A eliminação do Botafogo foi um time covarde. Mas o Palmeiras não jogou bem, exceto o jogo do Botafogo. E foi uma boa partida. Ainda assim, só conseguiu vencer com gol nos acréscimos. Pelos jogadores que tem, gente, Paulinho, Vitor Roque, custaram uma fortuna os dois. O Paulinho foi decisivo contra o Botafogo. O Vitor Roque não disse o que veio. Até o momento. Pode ser que amanhã vire o maior artilheiro do mundo, mas até o momento não fez nada que justificasse tamanho investimento de 25 milhões de euros. Tem o Flaco Lopes, tem o Estevão, tem o Maurício, tem o Veiga, que tem uma fase, mas tem vários bons jogadores do meio para frente. Vários bons jogadores. E o time sofre muito para fazer o gol. E hoje chega ao gol de empate, no momento ele sai um pouco mais para o jogo, tá perdendo. Aí no segundo tempo volta um pouco mais agressivo, volta melhor, eu diria. Mas o gol, gente, é um gol mágico de um jogador extraordinário que é o Estevão, né? É um gol, ele colocou a bola no lugar que não existe. E acho que, de fato, foi o Piperno que falou, né? Ele foi o jogador do Palmeiras, foi o único palmeirense que saiu de hoje com alguma coisa positiva. Porque os seus futuros colegas de time, o seu futuro técnico Enzo Maresca, viram e sentiram o quão decisivo esse garoto é e o quão bom ele vai ficar evoluindo, amadurecendo, ficando mais velho, porque ele mal completou 18 anos. É um jogador sensacional. E o gol só aconteceu porque tem o Estevão. E a partir de agora, gente, o Palmeiras não tem mais o Estevão. Então a comissão técnica do Palmeiras vai ter que fazer esse time funcionar. Vai ter que fazer esse time jogar bola.
Porque o que nós vimos nos últimos dias foi um clima de um otimismo por conta de uma vitória sobre o Botafogo merecida, numa boa atuação contra um time acovardado, sabe-se lá por quê, até o técnico foi demitido, mas só foi marcar na prorrogação, o que é um defeito grave que essa equipe tem, porque é desproporcional o investimento, a qualidade dos atletas e a dificuldade para fazer um gol. Então, acho que o Mundial do Palmeiras ele foi até avançou, mas não foi um Mundial de boas partidas. O melhor jogo foi o do Palmeiras, foi contra o Botafogo. Mas acho que foi muito pouco em relação ao que essa equipe precisa apresentar e agora sem o seu principal jogador. Então a comissão técnica que avalizou todas essas contratações, eu creio, ela vai ter que mostrar um trabalho melhor. E hoje achei o Palmeiras um time muito tímido contra o adversário que dava para encarar de uma forma um pouco mais ousada. Ela seu chão, craques em ação.